Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, nesse dia chuvoso. Alguns podem dizer assim, gente, o que é essa chuva? Mas fala, nós não estávamos orando por essa chuva? Que bênção, não é? Deus trouxe um pouquinho de frescor. Que Deus esteja nos abençoando, a você que está nos acompanhando em casa. Adoremos ao nosso Senhor, ao Deus que providencia todas as coisas, e nesse momento a nossa vida em adoração. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, né? O pastor já fez a saudação, mas esse é o meu bom dia, né? Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos sair daqui fortalecidos por tudo aquilo que vai acontecer neste culto de adoração ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11, 19 a 26. Atos, capítulo 11, 19 a 26, leitura alternada. O pastor vai fazer o alternado comigo aqui e com a igreja. Assim diz a palavra de Deus. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé à terra de Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para a Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra que Ele traz aos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado, que bom é estar na Tua presença, e como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo agora de estarmos reunidos na Tua casa, na Tua presença, com os nossos irmãos, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te damos graças, meu Pai, pelo Teu amor, pelo perdão, pela misericórdia que tens derramado sobre as nossas vidas. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, nesta manhã. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Tudo provém de Ti, e nós entregamos e consagramos a nossa vida e este culto a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Esse é o momento do Coral Francisco Pinheiro Filho. Gostaria que quem tivesse aí abrisse para mim, que eu vou subir e vou cantar com vocês.
Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, 1, 2 e 3. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o laço de Herodes, Tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Acho que eu errei o texto aqui. Quase depois que eu estou terminando o texto, que eu vi que eu estou lendo o texto, eu não vou. Bom, volta tudo, volta a fita, Atos 12. É a chuva. Assim, não estava falando do tema. Atos 12, versículos 11 e 12. Agora sim. E olha como é que começa o texto. Ó. Então Pedro caindo em si, o pastor caiu em si também, né? Certo, né? Então Pedro caindo em si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Agora sim, a igreja pode se assentar. É interessante, né? A liturgia ela fala por si mesma. Quando você vê que está no texto errado, você diz, tem alguma coisa diferente. Assim é na nossa vida. E como é bom a gente poder saber que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Como é bom saber que às vezes nós pegamos caminhos diferentes e Deus nos traz de volta. Seja na saúde, seja nas decisões que temos que tomar, seja naqueles momentos de aflição, de ansiedade, aquela preocupação se a resposta chega, não chega. Deus está presente. O texto aqui,
Pedro é miraculosamente libertado da prisão. E aonde ele vai? Ele busca um lugar onde sabe que a igreja está reunida em oração. Porque ele sabe que ali é o lugar onde ele tem que agradecer e ali é o lugar onde ele tem que devotar a sua vida. Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante, a colocar a sua vida diante de Deus, a colocar nesse momento de contrição, intercessão a sua vida, mas não apenas os problemas, as alegrias, as gratidões, o que tem te feito buscar a presença do Senhor, o momento de oração com o Senhor. Coloca tudo isso nas mãos do Senhor. Após alguns momentos de oração silenciosa, vou pedir ao presbítero Antônio que venha aqui à frente para fazer a oração, e eu vou aproveitar esse momento e acompanhar o Wilson lá em cima. Amantíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa, que o Senhor nos concede subir à tua casa, sobretudo, Senhor, para honrar o teu santo nome, para glorificar o teu santo nome, Pai. Neste momento, Senhor, a tua igreja, Senhor, diante de ti, Senhor, tem confessado seus pecados, suas limitações, porque sabemos que somos imperfeitos e carecemos da Tua misericórdia. A Tua misericórdia, Senhor, que segundo a Tua palavra, se renova a cada manhã, Pai. E nós estamos aqui desejosos de beber na fonte das Tuas misericórdias, Pai, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor vivifique a cada um de nós e nos ajude na consonância do Teu Santo Espírito a andarmos, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Muito obrigado, Senhor, pelas inúmeras bênçãos recebidas do Senhor, Pai. Por oportuno, Pai, nós também intercedemos pelos nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai amado. Que a Tua boa mão, ó Pai amado, possa alcançá-los, Senhor. Que eles possam ser restaurados, curados, Senhor, vivificados. Pai, em nome de Jesus, que a Tua boa mão possa alcançá-los e possa, Senhor, restaurar a sua saúde física, mental. Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces, foi o Senhor quem nos formou. E, portanto, Senhor, nós depositamos em Tuas mãos a vida dos nossos irmãos, as nossas vidas, Pai. Nessa manhã, Senhor, nós oramos com gratidão, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Convido a igreja, uma vez mais, a ficar de pé, tomar a sua Bíblia e abrir em Atos, agora sim, capítulo... sim, nós temos o coral antes, perdão, embarquei na do pastor. Irmãos, a igreja pode assentar-se por um instante, vamos ouvir o coral. Ato contínuo, nós faremos a leitura de Atos, capítulo 13. Ouçamos nosso coral.
Chega de agora sim ainda não, né, irmãos? Estamos no ato de gratidão e louvor ao nosso Deus. Eu convido agora sim a igreja a que abram suas Bíblias em Atos capítulo 13. Faremos a leitura dos versículos 1 a 3. Este é o momento em que consagraremos ao nosso Deus nossas ofertas, nossos dízimos, nossa vida perante o Senhor. Diz assim a inerrante palavra de Deus, está intitulado Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Convido o grupo de louvor. Esse é o momento em que entregaremos ao nosso Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, consagrando a Ele a nossa vida.
Senhor Deus e Pai, louvado, Deus, engrandecido, magnificado, Deus, exaltado seja o Teu nome, Senhor, porque só Tu és Deus, ó Pai. Senhor, estamos aqui hoje na Tua casa, Deus, para Te louvar, Te adorar, ó Deus, e Te servir, ó Pai. Que privilégio, Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pelas Tuas infinitas bênçãos, ó Deus, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Deus. Senhor, Te agradecemos, ó Deus, aqui pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, que é o pouco, ó Pai, e o muito que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Obrigado, Deus, pela nossa saúde, ó Deus, pelas nossas vidas, pela nossa salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo, ó Deus. Porque por isso hoje podemos estar aqui livremente, ó Deus, Te louvando, Te adorando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração humildemente, ó Deus, pois somos falhos, ó Pai. Assim, ó Deus, eu Te oro, ó Deus, por perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Oh,
Louvores maravilhosos, e Deus está procurando aqueles verdadeiros adoradores. E eu encontrei uma criança, porque nós vamos orar pelas crianças aqui agora, uma criança que me parece ser uma verdadeira adoradora. Estava cantando assim com o bracinho para o alto, né, no colo da mamãe ali, da Luana, a Angelina. Ela é uma verdadeira adoradora. Eu quero chamar as crianças aqui à frente para a gente orar por essas crianças e orar também pela mensagem que nós vamos receber nesta manhã através do reverendo Homer. Vamos orar, crianças? Vamos? Mesmo no dia de chuva, num domingo de chuva, nós temos um bom número de crianças aqui na casa do Senhor, verdadeiros adoradores, não é? Como nós podemos perceber daqui da frente, né, pastor? Tá, vamos orar pelas nossas crianças e pela mensagem que nós vamos receber do nosso reverendo Homer. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, primeiro pela salvação em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida eterna, Senhor. Somos gratos a Ti porque Tu estás presente aqui neste lugar, nesta manhã de domingo, em que nós entramos na Tua casa para Te adorar, meu Pai. Eu oro pelas crianças, meu Pai, pelos seus pais, pelas suas casas, suas famílias, as professoras que atendem aqui na igreja, meu Pai, que todos nós, membros da Igreja Presbiteriana, possa sempre, em todo momento, dar um suporte, ajudando essas crianças a crescerem em conhecimento e em estatura. Louvado seja o Senhor por essas crianças, meu Pai. Queremos orar também pela vida do reverendo Homer. Cuida dele, meu Pai. Ele já preparou uma mensagem para todos nós nesta manhã. Estou bem certo de que essa mensagem vai encontrar um terreno fértil no nosso coração e vamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Abençoa o reverendo Homer nesta manhã, a sua esposa que está aqui também presente, sua família, meu Pai, aqueles que estão distantes também, a sua filha que está bem distante daqui do Brasil. Toma conta desta família bendita do Senhor. Olha, Senhor, para cada um de nós com o Teu olhar de bondade, de misericórdia. Cuida de cada um de nós para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 36. Eu vou fazer um pedido muito especial à igreja. Orem para a nossa internet voltar. Desde domingo passado nós não estamos transmitindo o culto, né? Correto? Por causa estamos com problemas aí, parece que teve problema de cabo aqui. Desde domingo à noite nós estamos tendo esse problema, né? Então, orem em casa para resolver isso logo aí, na nossa região. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Dessa vez o pastor vai ler o texto certo. Atos 15 diz assim, a partir do versículo 36.
Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A igreja pode se assentar. A primeira viagem missionária de Paulo foi... É interessante como são as coisas, né? A gente fala no automático. A primeira viagem missionária de Paulo. Provavelmente Paulo não foi o líder dessa viagem, irmãos. Provavelmente quem liderou essa viagem foi Barnabé. Porque até a presente data, então, o líder na igreja era Barnabé, não era Paulo. Paulo era apenas um menino que tinha aproximadamente uns 16 anos de convertido. Melhorou, né? A Bárbara ficou preocupada. 16 anos de convertido. A história do Saulo e Paulo, que é a mesma, ele era um perseguidor ferrenho da igreja, e a gente conhece, num caminho para Damasco, onde ele tinha propósito no coração de prender e matar alguns cristãos. Ele encontra-se com o Senhor, tem uma visão, não cai do cavalo. O texto não fala que ele caiu do cavalo, fala que ele caiu em terra, se colocou de rosto em terra e ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele foi para a casa de um homem, onde a igreja recebeu a primeira comissão para abençoar a vida dele. Um tal de Ananias foi enviado até a rua de Judas, que estava na rua chamada Direita, e lá ele recebe a incumbência de trazer de volta a visão. É muito interessante essa situação bíblica, porque Saulo perdeu a visão quando viu Jesus. E agora ele se encontra com uma nova visão quando Ananias chega e diz: Saulo, amigo, o Senhor me enviou para tirar essas escamas que estão cobrindo seus olhos. Mas antes, Ananias teve uma luta terrível, porque Ananias... ele achava que Deus estava fazendo alguma coisa errada. Porque, afinal de contas, não tinha um que não conhecia a fama de Saulo. Ele achava que podia ser uma trapaça, mais uma daquelas obras de Saulo para tentar infiltrar-se na igreja, descobrir quem são os cristãos, persegui-los, matá-los. E Ananias chega a falar isso com Deus: Senhor, de todos é conhecido quem é Saulo de Tarso. E Deus diz para ele: eis que eu estou fazendo essa obra, e importa você saber que ele é um vaso escolhido e vai sofrer muito. É triste essa palavra, né? Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Esse é o ministério, ali começa. Paulo então fica uns tempos em Damasco, prega o evangelho, e o perseguidor começa a ser perseguido, é tirado da cidade pelas muralhas em um cesto, e aí nós temos alguns paradeiros prováveis. Possivelmente Paulo sai dali, Saulo ainda, né, para a região conhecida como a região das Arábias, aonde ele vai passar um tempo refletindo, estudando. Ele fala que isso dá em torno de aproximadamente 3 anos. Nesse tempo ele volta para Jerusalém, e quando ele tenta se encontrar com os discípulos, com os apóstolos, 3 anos depois da sua conversão, depois de ter dado provas, de ter refletido e estudado sobre a sua vida, esse jovem ainda causa pânico na igreja. O texto diz que ninguém queria recebê-lo, os apóstolos estavam com medo, mas um homem chamado Barnabé aparece na vida de Saulo, e esse Barnabé vai, recebe, é o mesmo que estava em Damasco durante a conversão, e ele leva o seu nome, a sua credibilidade até os apóstolos, e apresenta Saulo
para a igreja, ele diz o que viu, mostra o acompanhamento, ali então Saulo é recebido, passa a ter a credibilidade para andar com os apóstolos em Jerusalém, pregar a palavra, confirmar, dar o seu testemunho, e dali provavelmente esse jovem vai para Tarso, sua cidade natal, e ali ele fica de molho, longos anos, sem ser aproveitado. Até que um outro servo de Deus chamado Estevão, diácono da igreja. E é bom lembrar que quando se foram eleitos os diáconos, uma frase chama bem atenção. As viúvas helênicas estavam sendo omitidas na distribuição do pão, do alimento que lhes era devido. Se eram viúvas helênicas, eram viúvas gregas, não eram judias. Então elas reclamam, e quando os apóstolos resolvem a questão dizendo para estas mulheres, para estes que estão reclamando, escolhei dentre vós 7 homens, cheios do Espírito Santo. Nós temos que entender que provavelmente esses homens, eles eram também de origem helênica, ou seja, talvez os 7 primeiros diáconos, eles são judeus não nascidos em Jerusalém, não são judeus puro sangue, deixa eu usar esse termo, E eles ali começam, e outra coisa que tem que se tomar cuidado, viu, queridos diáconos? O diácono da igreja primitiva não ficava só na porta da igreja. Nós temos 2 exemplos. Estevão, que é um pregador itinerante e que desafia as autoridades pregando o evangelho, e nós temos Filipe, que é conhecido como o evangelista, mesmo sendo diácono. E Estevão, ele pregando a palavra de Deus, ele é apedrejado, e isso causa uma grande perseguição em Jerusalém. Grande perseguição. Aquela igreja que estava com mais de 5.000 cristãos, não tinham templo, se reuniam nas casas, se reuniam em vários locais. Essa igreja agora é dispersa. E esse texto o primeiro texto da liturgia que nós lemos fala exatamente desse momento da dispersão, em que eles são espalhados. Porém, alguns que eram originários de Chipre e de Cirene, eles foram para Antioquia. Deixa eu dizer, Chipre e Cirene são cidades gentílicas. Antioquia está na Síria. E estes foram para essa cidade, estes que eram estrangeiros em Jerusalém, foram para uma cidade estrangeira, e lá eles resolveram fazer algo diferente do que a igreja fazia até então, porque ela só pregava para judeus. Ela resolve pregar para também os gentios, os gregos. E Deus age naquela igreja. E ocorre um grande despertamento. E notícias do avivamento em Antioquia chegam a Jerusalém. E a igreja de Jerusalém resolve mandar, não são espiões, resolve enviar alguns dos seus líderes para abençoar aquela obra. Um desses se chama Barnabé. E Barnabé chega naquela cidade e diz que ele viu a ação do Espírito Santo de forma tão grandiosa, tão poderosa, tão tremenda, que ele resolve ir a Tarso. Ele se lembra que há alguns anos atrás, talvez uns 10, 12, 13 anos atrás, não tinha lugar em Jerusalém para um jovem, e ele estava lá em Tarso e não tinha lugar para ele também. Ele traz esse rapaz para caminhar com eles ali, o nome dele Saulo, ainda Saulo. E chega no capítulo 13 de Atos, nós encontramos agora a seguinte expressão: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas está relacionado àqueles que pregam, proclamam, anunciam a lei de Deus, que estão ensinando a lei de Deus para a igreja. Mestres são aqueles que educam, instruem, direcionam a igreja no seu caminhar. E o nome dos líderes começa com Barnabé e termina com Saulo. Observe a caminhada desse rapaz e a importância de Barnabé na vida dele. Ao longo da caminhada, Barnabé não foi aquele que Deus disse, vai até a casa de Judas, foi Ananias, que foi com resistência.
Barnabé foi aquele que estava em Damasco e viu o que Deus fez, que estava em Jerusalém e trouxe Paulo para junto da igreja. Foi aquele que sabia onde estava Saulo ainda, quando encontrou um lugar para que eles pudessem trabalhar e servir juntos ao Senhor. E nesse texto de Atos 13, o Espírito Santo olha para a igreja e diz assim: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho, uma expansão, algo mais. Eu quero espalhar essa visão de Antioquia. E a igreja tem um texto, uma palavra maravilhosa aqui nesse texto, porque algumas versões dizem assim, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Em outras versões diz assim, adorando eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. A palavra aqui usada é a palavra que nós traduzimos por liturgia. É como se estivesse dizendo assim, durante a liturgia da igreja, durante aquele momento em que a igreja está vivendo liturgicamente, o Espírito Santo disse claramente à igreja. A ideia da liturgia é a palavra serviço, é a mesma coisa de serviço, mas é um serviço feito de forma espontânea, com a sua vida, um serviço que funciona como adoração. Essa é a ideia da palavra liturgia. Por isso que eu acho tão importante, durante a liturgia, a gente entender o que o Espírito Santo está falando. Ele prega com a palavra, prega com a liturgia todos os domingos, todos os dias. Ele fala no nosso coração. O Senhor chamou Paulo e Barnabé para essa obra. Eu não tenho dúvidas que o líder foi Barnabé. Paulo, apesar de ser um dos líderes daquela igreja, por causa do investimento de Barnabé e da abertura, da receptividade da igreja, ele ainda era um jovem apenas. Barnabé era uma autoridade da igreja, líder respeitado. E eles saem para a primeira viagem. E aí, leiam no livro de Atos, que coisa maravilhosa. Eles tiveram experiências tremendas, testificaram o evangelho, tiveram apedrejamento, né? Essa não foi boa, não. Mas o fato é que quando eles voltam, eles são convocados a ir a Jerusalém para dar explicações. Porque em todos os lugares por onde eles pregaram o evangelho, a igreja cresceu, mas o pessoal não estava querendo circuncidar-se. O pessoal não estava querendo seguir os rituais da lei. O pessoal que era gentio não estava querendo seguir as regras que estavam sob o fundamento da religião judaica. E o assunto é levado para o primeiro grande concílio da igreja em Jerusalém. E lá, sob a liderança de Tiago, não o Tiago apóstolo, porque ele já havia sido morto pela espada de Herodes, o Tiago que escreveu a carta que está na nossa Bíblia, no Novo Testamento, Tiago que se identifica como o irmão de Jesus, porque um dos irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, um dos filhos era Tiago, o outro é Judas, os dois são os escritores bíblicos, e provavelmente esse Tiago é quem liderava a igreja, não Pedro, como temos muitas vezes a nossa tradição. O fato é que Tiago começa a haver uma grande discussão, um grande debate, e ali a gente fica com a posição da igreja, a gente fica com a posição de Paulo e Barnabé, o que a gente faz? E de repente Pedro se levanta e faz um testemunho maravilhoso. Irmãos, olha só, todos vocês sabem que lá no capítulo 10 da carta, não tinha escrito Atos ainda, né? Todos sabem que Deus me comissionou para ir aos gentios, Ele me deu uma visão para não tornar impuro aquilo que Deus purificou, e me levou à casa de um homem chamado Cornélio, e quando eu cheguei naquele local, eu vi pessoas que não são adeptas da nossa lei, mas que viviam em conformidade com aquilo que o Espírito Santo requer de nós, e foi tão tremendo que o próprio manifestar do Espírito Santo que aconteceu sobre eles, e eu vi, eu contemplei com aqueles que estavam comigo, foi o mesmo derramado sobre nós, de forma que não há diferença entre judeus e gentios, que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Pedro disse isso, todos se calaram, e Tiago disse: não vamos imputar a esses que se convertem
da vida gentílica que sejam obrigados a passar por todos os nossos rituais. Pedimos apenas que se abstenham das prostituições e das carnes sacrificadas a ídolos, ou seja, das festas idólatras consagratórias. Não é daquela carne que você compra no mercado, é daquela carne que você compra depois de ter sido claramente consagrada em um ritual religioso ofensivo à fé cristã. E eles voltam felizes, com aquela posição harmoniosa da igreja, e começam a avisar e mandam cartas, e é aí que entra Silas na história, porque Silas é enviado agora como representante. Primeiro foi Barnabé, agora Silas é enviado para a igreja, e Silas ele chega daquela igreja e também não quer voltar. Gente, tem uma coisa tremenda em Antioquia, né? As pessoas chegam lá e não querem voltar para Jerusalém, mas o fato é que depois de algum tempo, o texto que nós lemos começa assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Começa um novo capítulo na história. Depois de tudo o que aconteceu, Paulo, olha, agora já é Paulo. Observe que a Bíblia já mudou. Aquela história daquele Saulo já não é mais vista. Aquela primeira viagem fez uma transformação tremenda na vida dele, na vida da igreja. E agora ele chega e toma atitude, toma iniciativa e vira para Barnabé e fala assim: vamos voltar às igrejas por onde nós passamos para confirmar no coração dos irmãos aquela mensagem. Vamos fazer uma visita, vamos lá rever como estão os nossos amados irmãos. Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Com toda certeza Barnabé disse: conta comigo, meu irmão, estamos juntos, né? Se Paulo tivesse mandado um WhatsApp: e aí, Barnabé, vamos voltar lá? Ele falava TMJ, mandaria aquele curtir assim, ó: conta comigo. Irmãos, a obra do Senhor, ela exige disposição. Ela exige disposição. Exige que nós tenhamos coragem para não apenas comemorar as grandes vitórias, para saber que novas virão. O livro de Atos é um livro repleto de vitórias tremendas de pessoas que não pararam diante das adversidades. Se você começar a ler o livro de Atos, você vai ver que eles estavam desanimados, porque Jesus já não estava entre eles. Mas Jesus passou 40 dias e eles ficaram animados, mas o livro de Atos vai começar dizendo que Jesus agora está preparando a despedida definitiva. E ele caminha com o pessoal e diz para eles: permaneçam, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E naquele momento a igreja fica olhando para cima, e 2 anjos aparecem do lado deles e dizem assim: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu da mesma forma que subiu vai descer. Agora, quanto a vocês, olhem para frente e não para cima. E a primeira atitude da igreja é escolher o substituto para Judas, para eles continuarem sendo 12. E a igreja continua em Jerusalém, e passam 10 dias desde a assunção de Jesus e nada acontece. E de repente, no dia, eles recebem aquele momento singular porque é único mesmo, é a descida do Espírito Santo. Qualquer coisa, leiam o boletim da semana passada, aquele agir de Deus dizendo: vocês não estão sós. É aquele start dizendo, aquele tiro, né, que costuma dar nas provas: pode pular. Qualquer um que pulava antes queimaria, né? Ficaria desclassificado. O que deixasse para depois já teria perdido. Foi a hora certa, o momento exato que eles saem, e a primeira coisa que acontece é a reclamação, todo mundo dizendo à igreja: que isso? Os crentes estão tudo bêbados às 9 da manhã? Não, Pedro ousadamente se levanta e diz: não, nós estamos vendo o cumprimento profético. A igreja está cheia do poder de Deus para avançar. Surgem outros desafios, mas o povo de Deus está disposto a olhar para uma pessoa que pede oferta na porta do templo, e ao invés de dizer: toma um dinheirinho, diz assim: em nome de Jesus, levanta, anda.
Disposição. Mesma disposição que teve Paulo ao dizer, vamos voltar, vamos visitar os irmãos, mesma disposição que teve Barnabé ao dizer, vamos. Não há obra do Senhor sem disposição. Grava isso. Só que toda vez que a gente se dispõe, pode acontecer algum problema. Então a obra do Senhor, ela constantemente passa por ajustes. Ela sempre passa por ajustes. E esses ajustes começam com uma coisinha muito interessante. Começa com discordâncias. O que é discordância? É um desacordo. Eu penso de um jeito, você de outro. É interessante que, quando a gente começa a estudar a missiologia, a gente percebe que o propósito de Deus é a multiplicação de igrejas. Fala-se muito disso no seminário, né, William? Multiplicar, plantar, crescer. E, de vez em quando, a gente entende que a forma que Deus multiplica é através da divisão, não da multiplicação. E a divisão, ela vem de uma forma negativa. Por exemplo, em Jerusalém, quando a igreja crescia e crescia de forma abundante, de forma intensa, eles se recusavam a sair do comodismo. Então Deus disse, deixa eu mandar uma pequena perseguição para vocês entenderem que o propósito da igreja não é construir o seu reino, mas é espalhar o reino de Deus. No caso específico, o ajuste necessário estava relacionado a uma pessoa chamada João Marcos. Paulo, quando fala com Barnabé, vamos fazer a visita aos irmãos, ele disse, vamos. E dá até para imaginar ele, espera aí que eu já estou até mandando um zap aqui para o Marcos. E quando ele disse o nome Marcos, Paulo disse, Marcos não. Esse não. Comigo não. E Barnabé disse, Paulo, ele é jovem, cara. O que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, só sabe que na primeira viagem, quando eles chegaram na região da Panfilha, que era uma região de difícil navegação, uma região com altos perigos, com riscos, João Marcos simplesmente deu as costas para o grupo e foi embora. Ninguém sabe o motivo, mas sabe que ele deixou a equipe no meio da viagem. Imagina você estar disputando uma corrida de 400 metros de revezamento, tá certo? Aquela que você corre 400 metros, passa por outros, né? 400 por 400. Aí, de repente, você está lá no primeiro lugar e um dos corredores desiste da prova. Ele pega o bastão e para. Quem perdeu? A equipe. Essa é a visão de Paulo. Agora imagina que nós vamos disputar outra corrida e o pessoal convida este que desistiu. O que você diria? Na minha equipe, não. E aí o pessoal diz, mas ele é bom. Ele é um excelente corredor, mas ele deixou a gente numa situação muito complicada. Não, comigo não vai. Irmãos, veja bem que quando se fala a respeito desse texto, muitas vezes diz, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Muitas vezes a gente tem a ideia de que eles saíram na briga, que eles saíram no tapa. Não existe isso nesse texto. Aliás, foram inúmeros momentos da história da igreja, e especialmente em Atos nós vamos ver que em várias situações desavenças aconteceram, divisões aconteceram, visões diferentes. A ideia de divisão é visão dupla, visão de um lado e do outro. Houve desacordos, situações que eram para abençoar a igreja, não para amaldiçoar a igreja. A forma mais tremenda como Deus divide a igreja é com dons. Ontem nós tivemos um dia singular. Singular não, que vai ser plural, né? Foi só o primeiro. Mas ontem nós tivemos aqui... Quantas pessoas estavam aqui ontem? Quantos? Não, em quantidade. Eu já vi as mãos levantadas, benção, né? Se levantar a mão todos aqui vai ter mais da metade. Mas tinham quantas no geral? 50? Então era isso que vocês estavam falando, né? E eu que não entendi. Do louvor e do coral. Duas visões.
de se louvar ao Senhor. Domingo passado, que bênção! Unidas essas visões. Agora vamos escolher uma só para continuar, tá bom? Uma tem que morrer. Vai morrer o Ministério de Louvor ou vai morrer o coral? É interessante que se tivesse algum tempo atrás, talvez o coral diria sim, o louvor diria sim, o coral. Mas depois dos últimos eventos, nenhum dos dois acredita nisso mais. Somos indivisíveis quando somos divididos, cada um exercendo o seu dom, seu ministério. É isso que o texto está dizendo. A desavença entre eles tinha a ver com uma pessoa chamada Marcos. Paulo, com toda a sinceridade e honestidade, dizia para o grupo: eu não vou conseguir ter paz em trabalhar com ele. Barnabé disse: eu vou. Talvez a igreja olhasse para ele naquele momento e dissesse assim: Barnabé, a viagem não vai ter sucesso se você não estiver na frente. E Barnabé está dizendo: Paulo está pronto. Até agora ninguém acreditou nele, só eu. E eu acredito mais uma vez, siga sozinho. Você está preparado? Até porque o texto termina com a seguinte palavra: Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Significa que a igreja, inclusive Barnabé e o próprio João Marcos, olharam para Paulo e Silas, que formaram aquela nova dupla, aquela nova equipe, e disseram: nós vos abençoamos. Por que não tem o mesmo com Barnabé? Porque ele foi rebelde? Não, porque ele era a liderança que estava desistindo do seu posto para abrir espaço para aquele que ele acreditava e investir em outro que ele acreditava da mesma forma que acreditou em Paulo. Esse evento não foi um evento destrutivo, foi construtivo. Essa desavença não foi para que a igreja morresse, foi para que a igreja se multiplicasse. E a prova disso nós temos de dois lados. Primeiro, quando a gente vê o ministério desse jovem Marcos, que de fato não se tornou um viajante, um missionário que foi, como o estilo de Paulo, para várias nações. Ele ficou em Jerusalém. E o primeiro papel dele, há uma pequena dúvida se foi dele ou de Mateus o primeiro evangelho, mas provavelmente tenha sido dele. Ele vai escrever um relato a respeito da obra de Jesus. E Marcos, se essa tradição é correta, ele escreve o seu evangelho, e esse evangelho ele entra em todo o Império Romano, ele chega aos escravos, aqueles que eram menos, que não eram o alvo principal da igreja naquele tempo, e ele inspira provavelmente Lucas e inspira Mateus a fazerem também os seus evangelhos. Então talvez desse jovem chamado Marcos, nós tenhamos 3 dos 4 evangelhos sendo escritos pela influência dele. O segundo lado da importância de Marcos, investimento de Barnabé, está lá no final, quando Paulo escreve e diz assim: manda João Marcos vir ter comigo, porque ele me é útil. Essa expressão todos reconhecem que Paulo diz: eu reconheço o valor desse jovem que lá atrás eu não quis que caminhasse comigo. Deus é tremendo. A obra do Senhor tem que ser feita através dos ajustes que o Espírito Santo quer. Ele separa Paulo e Barnabé, ele sabe a hora de fazer todas as coisas, ele que desceu para conduzir a igreja, ele que dirige até mesmo nessas pequenas discordâncias, ele age para que a sua igreja, para que o seu reino floresça, prospere e se espalhe. Disposição. Ajustes, mas tem que ter atitude. E atitude nesse texto a gente vê de uma forma maravilhosa. Primeiro, o texto diz que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Chipre, aliás, era a terra natal de Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Todo mundo sabe essa música.
Ele levou Marcos para casa para cuidar dele. Tudo bem, ele era tio de Marcos, né? Tinha essa liberdade. E Paulo, por seu lado, escolheu a Silas, aquele que veio de Jerusalém e, encomendado pelos irmãos, caminhou pela graça do Senhor. Só para ter uma ideia de como essa situação é interessante, pouco mais à frente, na primeira viagem missionária, Paulo vai estar naquele momento pensativo, meio que sonâmbulo, e ele tem uma visão diferente, uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele vai reunir com esse grupo e ele muda todo o foco daquilo que ele mesmo havia planejado. Irmãos, ser uma igreja cheia do poder de Deus significa uma igreja disposta a servir ao Senhor, mesmo nos momentos de desavenças, mesmo nos momentos em que separação é necessária, mesmo nos momentos em que as nossas lutas venham nos trazer a ideia de que uma história acabou. Temos que ter atitude para seguir em frente, porque o Senhor é quem está conduzindo o teu povo, o Senhor que está conduzindo o teu rebanho, o Senhor é o dono da igreja, Ele é quem reina e sempre reinará. O texto termina dizendo que ele passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. E se você for observar aqui, a história de Barnabé não é mais contada, mas Barnabé foi um instrumento abençoado de Deus. A história dele é fantástica, vale a pena você ver. Mas o texto diz que a primeira atitude de Timóteo foi chegar na cidade de Derbe e Listra e encontrar mais um para o grupo, Timóteo. E aquela igreja, aquela obra vai crescendo, e o que nós vemos no final da terceira viagem missionária é toda a Europa e grande parte da Ásia impactada pelo trabalho de Paulo, e o mundo impactado pelas revelações, pela revelação através do Evangelho trazida pelo jovem Marcos. Mas eu quero dizer que para mim a maior alegria é dizer o mundo impactado pelo ministério de um homem chamado Barnabé, que simplesmente se dedicou a fazer a vontade do Senhor, deixou o Espírito Santo conduzir sua vida, escolheu os caminhos que talvez fossem os mais difíceis, mas se tornou uma bênção para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, a termos disposição, sim, sempre, a não nos abalarmos quando as notícias não são boas e termos a atitude de seguir em frente, porque quem está no comando da obra é Deus. Que Deus assim nos abençoe. Quero chamar os presbíteros a virem aqui à frente para celebrarmos a ceia do Senhor. Esse mesmo Paulo, um pouco mais à frente, depois de passar por muitas situações na sua vida, ele dá instruções à igreja de Corinto para a celebração da ceia do Senhor. Dá ali os puxõezinhos de orelha, né? Por causa de algumas atitudes que haviam naquela igreja. Aliás, é muito interessante você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios quando você estiver com raiva, tá bom? O dia que você estiver assim chateado com alguma coisa, vai lá e lê 1 Coríntios. Aí depois que você ouvir a voz do Espírito Santo e ficar quebrantado, estiver assim naquele momento bem chororô, leia a segunda carta, que você vai entender o coração de Paulo ao escrever as duas cartas. Ele escreve para aquela igreja ainda chateado com as coisas que estavam acontecendo, depois de vários puxões de orelha, e chama a igreja à comunhão. Olha o que ele diz aqui.
a partir do versículo 23. Eu vou deixar você ler depois os outros, que vocês vão entender os puxões de orelha, né? Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A primeira ênfase que Paulo dá nesse texto é: eu não estou entregando o que eu quero, eu estou entregando o que Deus quer, por um motivo muito simples. Se Deus tivesse que me entregar o que eu merecia, eu não receberia a comunhão jamais. Quando nós cantamos, né? Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. A Bíblia diz que Ele fez isso quando nós estávamos afundados no pecado. Nenhum de nós merecia, nenhum de nós. Então Ele diz: é do Senhor, toda ceia é do Senhor. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, que é a mensagem mais preciosa, é a mensagem que nos edifica, é a mensagem que nos transforma. E quando você vê essa carta chegando aos Coríntios, e eles sendo impactados com aquela palavra, eles sendo quebrantados, Paulo vai escrever uma carta com o coração cheio de amor, dizendo o quanto que ele ama aquela igreja. É como se estivesse dizendo: como é bom comungar com vocês. Porque o mesmo Deus que salvou aquele pecador que queria matar os cristãos em Damasco, Ele também salvou a cada um de nós. O Senhor Jesus, naquela noite que Ele pegou um pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Ele mostrou a atitude mais poderosa para unir a igreja: estarmos firmes em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, esse momento precioso para a nossa vida, esse momento, ó Deus, que nos une na disposição de servirmos o Senhor, nos une na certeza de que somos diferentes, temos visões diferentes, mas temos uma só atitude no coração: amamos ao Senhor de todo o nosso ser. Ó Pai, somos unidos na graça e no amor do Senhor. Por isso queremos consagrar este pão, para ser nesse momento, ó Deus, instrumento de bênção, de galardão para a nossa vida. Queremos consagrar, ó Deus, este cálice, na certeza, ó Deus, de que ele representa o teu sangue, derramado por nós, para nos dar vida nova, para nos fazermos filhos e nos levarmos a assentar na tua mesa e participarmos da refeição contigo até aquele dia em que tu mesmo oficiarás a ceia perante nós. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Isso é o meu corpo, diz o Senhor. Tomai e comei dele todos.
Quem olha para esse texto acredita talvez que nunca mais Paulo e Barnabé tomaram ceia juntos. Eu acredito que eles participaram de muitas ceias juntos, porque entenderam o agir de Deus. A Bíblia fala que aquele foi um momento, a comunhão eterna. Então, quero fazer um desafio para você nesse instante. Eu quero que você pense agora em uma pessoa que no passado te deu dificuldade de tomar ceia com ele. Talvez que vocês divergiram em algum momento, talvez no ministério. E eu quero que você imagine nesse instante. Eu não vou pedir para levantar e ficar do lado se estiver aqui, por favor. Você vai imaginar que você está junto com essa pessoa tomando ceia. E estão batendo papo dizendo, poxa vida, lá atrás nós divergimos, mas hoje nós entendemos o que Deus fez através da sua obra, fez através daquilo. Talvez uma pessoa que te feriu, você vai dizer assim, eu quero, nesse instante, dividir a minha ceia com essa pessoa, que eu creio também é cheia do poder de Deus, tá bom? Aí eu vou fazer um desafio maior ainda, posso? Já até sabe o que é, né? Se Deus te der a oportunidade, durante essa semana, busque essa pessoa e restaure a comunhão. Tomai e bebei, diz o Senhor, isto é o meu sangue. A gente sempre termina o culto com a bênção, o amém e o pós-lúdio, né? Uma vez eu combinei com o conselho da gente terminar o momento da ceia, do jeito que terminamos aqui, eu podia fazer isso qualquer dia. Aí os presbíteros saíram todos e foram lá para a porta, a igreja ficou assim, acabou? É porque às vezes a gente tem que encerrar esse culto. E aquele sentimento de que não acabou, não faz bem para a gente. Sabe por quê? Porque ele dá a ideia de continuidade. Não vale nada se isso aqui acabar, irmãos. Você tem que sair daqui como se não tivesse acabado. Porque o que Deus faz na nossa vida aqui dentro vira luz e vira sal quando nós refletimos lá fora. Vamos nos colocar em pé e receber a bênção do Senhor. Amada igreja, ide em paz e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável do Deus Pai e a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, esteja em todo o caminho por onde andares hoje e sempre. Amém. Pode se sentar. Bom dia, amada igreja, passando para o momento de
nós chamarmos aqui à frente os aniversariantes dessa semana que se inicia, né? Vou estar falando aqui, e se estiverem aqui presentes, venham aqui à frente para a gente estar orando por sua vida. No dia 1º, hoje, o Renildo Marques Ferreira. Isso aí. Dia 6 de outubro, o João Benete Vieira, filhinhos do Ronan e da Tayane. E no dia 7, o José Félix da Costa. Se puderem vir aqui à frente para a gente estar fazendo essa oração, eu vou pedir ao meu irmão presbítero Wilson para estar fazendo essa oração por eles, os aniversariantes. E o aniversariante de casamento também, dia 5 de outubro, Magali Moreira e Edson Marques. Vamos orar pelos nossos aniversariantes. O Renildo, que está fazendo aniversário hoje, né, Renildo? E o Félix, daqui a alguns dias. É dia 10, né? 7, dia 7. Isso. Vamos orar por eles. Eu quero aproveitar e perguntar se tem algum visitante aqui hoje, nesta manhã, alguém que esteja nos visitando? Não, parece que não. Hoje temos só os domésticos da casa. Vamos orar então pelo Félix, pelo Renildo. Agradecer a Deus por esse tempo que Ele tem proporcionado, né, a eles, né, estar juntos em comunhão com os nossos irmãos. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do Renildo, pela vida do Félix, meu Pai, que completam mais um ano de vida. Ajuda-os, Senhor, a contar os seus dias. Somente assim eles alcançarão um coração sábio, Pai. Olha, Senhor, para a vida deles com o Teu olhar de bondade, com o Teu olhar misericordioso, meu Pai, suprindo todas as suas necessidades e dando a eles a alegria, Senhor, de poder viver mais um ano na Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe. O Edson também, né? O Edson está por aqui, Diácono Edson. Tem Edson e Magali também, estão completando aniversário de casamento. Onde é que está o Edson? Não está aqui, né? Acho que o nosso bom Deus, que a mão do nosso bom Deus esteja sobre este casal tão especial para todos nós. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos ao Senhor e Ele haverá de abençoar este casal. Em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui com as nossas atividades da semana, na terça-feira, lembrando, às 19h30, temos os estudos bíblicos. Estamos aí chegando na metade de Gênesis, estudando aí a história com o pastor Homer. Nas quintas-feiras, temos as reuniões de oração online. Nessa próxima semana, dia 5 de outubro, quem estará na direção é a UPA. E no dia 12 de outubro, o Conselho. Tá? E também vamos nos lembrar, né, as sociedades internas, para a gente começar a se preparar nesse mês de outubro para a plenária das eleições para a diretoria do ano de 2024. Então, dá esse lembrete aqui para as diretorias das sociedades começarem já se organizando para fazer essas eleições para o ano que vem, né? No dia 7 de outubro, próximo sábado, temos a reunião das sociedades internas aqui às 16 horas na igreja. E também vai ter um aviso aqui, eu acho que é a Vivi vem dar esse aviso da SAF, né? No dia 7. Bom dia, amada igreja. Bom, como a Liz falou, dia 7, sábado, teremos aqui o Dia da Beleza. Venham aqui, né, se preparar, vai ter massagem,
barbeiro, cabeleireiro, manicure. Teremos também almoço, doces, sobremesas para você levar para casa. E a sua participação é muito importante, porque você vai estar contribuindo para missões, para o projeto Plantação de Igrejas, também para o projeto de missões da Igreja Betel. É um trabalho realizado pela Federação de SAFs da Ilha do Governador, de 9 às 16 horas. Venha participar e sair daqui mais bonita ainda, tá bom? Muito obrigada. Continuando aqui, esse sábado vai estar bem cheio, né? Desde 9 da manhã. Aí, depois, continuando nas reuniões das sociedades, né? Vai ser bem legal esse próximo sábado. No dia 19 de outubro, também terá, aqui na igreja, a reunião maternal do IMPA, no Salão Simonton, às 3 horas. Também é uma atividade da SAF. Da UMP, houve só uma pequena mudança, porque a gente teria a nossa célula e teria também o chá da Karine e do Wesley, mas a gente não vai ter mais, a gente adiou o chá, mas vamos manter aí a célula no dia 7. E no dia 20 de outubro, uma sexta-feira, vamos ter também a célula presencial na casa da Marina e do Ícaro, às 19h30. Todos os jovens aí anotar também essa outra atividade nossa nesse mês de outubro. Quanto ao Ministério de Oração, né, lembrando aqui das atividades nas quintas-feiras, 7h30 da manhã, aqui no Salão Eldo, e todos os domingos, antes do culto, às 8h30, ali no Choratório, eles têm orado aí pelo nosso culto. Dando continuidade aqui, já passando para a nossa... Ah, não, o pastor queria dar um aviso antes. Depois o pastor vai dar um aviso também. Sobre os nossos professores da escola dominical de hoje, né? Na classe de catecúmenos, se eu não me engano, é o pastor. A lição de número 13, que nós estudaremos aqui na classe de adultos, será dado pelo nosso irmão Wellington. A lição se chama Deus ama o seu povo e a disciplina. Na classe dos jovens, teremos o presbítero Leandro Amaral, que dará a lição também de número 13, a exaltação de Cristo, parte 2. E na classe de adolescentes, a Lawane, com a lição de número 13, faça alguma coisa. É isso, agora eu vou passar ao pastor. Queridos irmãos, nada é feito sem um propósito, não é verdade?